Olá! Nós temos uma série no YouTube que eu falo dos itens das legislações 326 e 368. São as legislações que abordam boas práticas de fabricação do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. Hoje, nós vamos fazer o terceiro vídeo da série, que é uma sequência. Eu dei uma mudada na estrutura do vídeo para ele ficar mais atrativo, porque eu colocava o item que falava da 326 e o item da 368 e mostrava para vocês que eles tem uma ou outra palavra diferente, mas que o item significa a mesma coisa, tem o mesmo objetivo para a indústria, independente de ser fiscalizada pelo Ministério da Agricultura ou fiscalizada pela Vigilância Sanitária, Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Então, hoje, eu peguei o item, né? Falei sobre ele e fui explicando, mas não fui comparando. Agora, no terceiro vídeo, sabendo que as legislações alteram uma ou outra palavra, mas que o objetivo, o fim daquele item é o mesmo, tanto para o Ministério da Agricultura quanto para a Vigilância Sanitária. Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo 3 da série Legislações do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. Então, hoje nós vamos falar sobre condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos que são produtores e industrializadores de alimentos. É o item 4 da 368, que é a legislação do Ministério da Agricultura, e o item 5 da 326, que é a legislação da Vigilância Sanitária. Sobre localização do estabelecimento, a localização deve ser isenta de odores estranhos, de fumaça, de pó, de contaminantes. Quando não tiver como estar localizada em algum lugar, por exemplo, isento de pó, se você tiver alguma estrada de terra por perto, por exemplo, tem que se criar barreira para evitar riscos de perigo, contaminação nos alimentos. As vias de acesso, como que se faz para chegar nesse estabelecimento? As áreas de acesso do perímetro de ação da empresa devem ser de superfície duras ou pavimentadas. Então, no momento em que o caminhão está chegando na empresa, ao redor da empresa, né, deve ter superfícies duras ou pavimentadas, deve dispor de escoamento adequado, ou seja, em um dia de chuva, não pode ficar empoçado, alagado os carros, os caminhões que trazem matéria-prima, embalagens, eles têm que conseguir caminhar e andar nessas vias de acesso da empresa e deve ser possível transitar veículos de roda. Sobre os edifícios e as instalações desses estabelecimentos, devem ser de construção sólida, ou seja, o material não deve permitir transmitir contaminação do alimento. Tem que ter espaço suficiente para todas as operações. Ou a empresa pode ser pequena, mas ela tem que ter um layout que facilite com que todas as operações seja realizada, e esse layout ainda tem que permitir fácil transporte de manipuladores, facilidade de limpeza e não deve permitir contaminação cruzada, ou seja, um produto já embalado contaminar uma matéria-prima não processada. Um produto processado, uma matéria-prima não contaminar um produto processado. E assim, isso é a contaminação cruzada. Não deve haver condições de entrada de pragas. Deve-se evitar, como a gente falou no slide passado, né? As vias de acesso. Deve-se evitar roedores, insetos, contaminantes como fumaça, pó. E o layout, como já foi dito, não pode facilitar a contaminação cruzada. Ou seja, tem que ter um fluxo contínuo, entrada da matéria-prima e seguir um fluxo reto ou um fluxo que não tenha cruzamento entre a produção, né, entre a linha de produção, para permitir o fluxo contínuo e higiênico desde a entrada da matéria-prima até o produto acabado. Instalações e edifícios e instalações, a gente ainda fala sobre a manipulação de alimentos. O piso na área de manipulação de alimentos deve ser de material resistente, lavável, impermeável e antiderrapante.
e não formar poça, ou seja, tem que ter um escoamento adequado, a gente também já falou lá no primeiro slide. As paredes devem ser de material impermeável e lavável, cores claras, a legislação não pede branco, ela pede cor clara, lisa e sem fresta. O branco é uma cor boa que você vê muito bem a sujeira, mas é uma cor clara. Os ângulos das empresas devem ser abaulados. O que é um ângulo assim, meio arredondado, que facilita a limpeza. De acordo com a legislação, então a gente tem esse ângulo abaulado para ela facilitar a limpeza, tá? Teto não pode acumular sujeira e nem formar mofo. Janelas e aberturas não podem acumular sujeira. Tem que ter proteção anti-pragas se tiver comunicação externa. Então, se a janela der para a área externa da fábrica, ela tem que ter uma tela. Essa tela milimetrada, ela tem que ser de um material que possa ser lavável. Você também tem que lavar, porque senão ela vai acumular poeira. Cuidado! Nada pode ser fonte de contaminação na empresa. Por exemplo, escada, elevadores, monta-cargas, nenhum equipamento, nada que a empresa precise na linha de produção, ela pode ser fonte de contaminação. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ainda em edifícios e instalações, os refeitórios, lavabos, vestiários e banheiro de limpeza, eles devem ser completamente separados dos locais de manipulação de alimentos. Lavabo, vestiário, banheiro de limpeza, pessoal. Completamente separado dos locais de manipulação de alimentos. Não devem ter acesso direto e nem comunicação. Tá? A pessoa da manipulação de alimentos tem que ter condição de ir, tem que ter um lugar para guardar o jaleco e na hora de voltar para a fábrica, ela deve ter condição de higienizar os sapatos, tá? E higienizar as mãos. Ela não pode higienizar o sapato e higienizar a mão. Ela não pode entrar na linha de produção sem fazer todas essas coisas. E ela não pode ir no banheiro e sujar o seu jaleco. Então, ela tem que ter um lugar para guardar antes de ir ao banheiro. Os insumos, matérias-primas e produtos terminados devem ser guardados em estrados e separados da parede. Você pode usar uma prateleira. O que a legislação pede, né? Guardado em estrado? Não pode ficar direto no chão. Isso que a gente tem que entender. Você não pode guardar direto no chão, porque você tem que ter uma forma de limpar. Direto no chão, você vai ficar sem limpar aquela área. E se você jogar água na outra parte que não tem nada, você pode molhar o seu produto, sua matéria-prima. E isso vai alterar a umidade, vai alterar as características sensoriais, físico-químicas da sua matéria-prima, que possivelmente vai alterar o seu produto. Então, ele pode ser guardado em prateleira, em estrada, ele tem que ficar fora do chão e tem que ter um espaço entre um estrado e outro e entre a parede, para ter circulação de ar e você conseguir facilitar a limpeza. E não abafar, né? Você circula o ar para não conseguir abafar. Deve-se evitar a utilização de materiais que não possam ser higienizados ou desinfectados adequadamente. Por exemplo, a madeira. A menos que a tecnologia utilizada para seu uso seja imprescindível. A madeira, ela causa uma característica diferente, então vai poder usar. E que seu controle demonstre que não se constitui uma fonte de contaminação. Madeira, ela é porosa, então ela é difícil de higienização. Então, ela não é indicada a ser usada na empresa. Então, dependendo do lugar que você usa, se ela não for primordial, você está não conforme, tá? Ainda sobre edifícios e instalações, abastecimento de água. A água deve ser potável. A água de produzir gelo tem que ser potável. Toda a água utilizada na produção dos alimentos, ela deve ser potável. Deve haver controle dessa potabilidade da água. Então, você tem que ter um laudo dessa água de análises. Você tem que ter um controle dessa água. Semestralmente, deve-se fazer um controle. De 3 em 3 meses, você deve fazer um controle. Produção de vapor, refrigeração, água para apagar incêndio, ela pode ser não potável, mas ela jamais pode se misturar na linha de produção dos alimentos, para você não correr o risco de deixá-la cair nos seus alimentos ou usar nos seus alimentos. Então, por isso ela tem que ser em tubulação separada da tubulação da água potável, de preferência ser separada também por cor, as tubulações de água potável e de água não potável
ter identificação de separação de cor, deve-se evitar a contaminação cruzada, ou seja, ela não pode ter conexão com a água potável, nem se tiver um registro que feche. São tubulações diferentes para ela não entrar em contato com a água potável e não acontecer de você usar essa água na manipulação de alimentos. E aí, sobre efluentes e águas residuais. O estabelecimento deve dispor de um sistema eficaz de eliminação de efluentes e águas residuais, mantido em bom estado de funcionamento. Todos os tubos de escoamento, incluídos o sistema de esgoto, devem ser suficientemente grandes para suportar as cargas máximas. A empresa tem que calcular o máximo e a tubulação dela deve suportar o máximo dela, por mais que ela não use o máximo diariamente. Mas em algum momento, se for usar, não vai ter problema, a tubulação vai suportar. Devem ser construídos de modo a evitar a contaminação do abastecimento da água potável. Novamente, a gente não pode contaminar a água que vai entrar em contato com o alimento. Vestiários e banheiros. Eles devem ser separados, garantindo a eliminação higiênica das águas residuais. Devem ser bem iluminados e ventilados. E quando a gente fala em bem iluminados, a legislação fala sobre iluminação natural e artificial. Então, quanto mais iluminação natural a empresa tiver, melhor. Sem comunicação direta com o local onde são manipulados os alimentos. Para retornar à área de manipulação, devem ser construídos lavabos providos de elementos adequados, ou seja, sabonete líquido, detergente, desinfetante, entre outros, papel toalha, para você poder higienizar a sua mão e voltar para a linha de produção. E deve ter o lava-botas, para você higienizar as botas para entrar na linha de produção. Devem ser colocados avisos da obrigatoriedade nos vestiários e banheiros da forma correta de lavar as mãos após o uso do vaso sanitário. E deve-se ter também um lixo para poder descartar o papel toalha que é utilizado. E não é indicado o uso de panos, e sim de papel toalha. Deve-se ter cuidado com esse papel toalha para ele não ficar soltando fiapos e a sua mão ficar suja. Então tem que ser um papel toalha de boa qualidade. Instalações de lavagem das mãos na produção. Deve existir instalação para lavagem e desinfecção das mãos sempre que se fizer necessário na linha de produção. Então, a pessoa, o manipulador, ele saiu para ir ao banheiro. Ao retornar, antes de entrar na área de manipulação, ele tem que ter uma pia para higienização das mãos e lavagem das botas. Então, lava-bota. Na linha de produção, já na fábrica, é ideal que se tenha as pias para higienização das mãos. O manipulador deixa alguma coisa cair no chão, vai pegar para jogar fora, tem que lavar a mão. O manipulador vai coçar a cabeça, vai passar a mão em algum lugar, tem que higienizar as mãos novamente para voltar a mexer no produto. Então, é ideal sempre que se tenha essa pia para lavagem das mãos. Nessa pia tem que se ter água fria ou quente, quando se fizer necessário, sabonete líquido, detergente, papel toalha, desinfetante, álcool 70, o que a empresa usar para a higienização das mãos, lavagem e depois desinfecção. As instalações devem estar providas de tubulações devidamente sifonadas que transportem as águas residuais até o local de deságue. Não deve-se usar toalha de pano, nem nos vestiários, nem nas instalações dentro da linha de produção para lavagem das mãos. Para as toalhas de papel, deve haver um controle higiênico sanitário e dispositivo de distribuição de lixeiras, que não necessitem de acionamento manual para essas toalhas. Ou seja, a gente tem que jogar fora e o lixo tem que ter um dispositivo para você abri-lo com o pé. Por quê? Você acabou de higienizar a mão e está enxugando. Se você colocar a mão na tampa da lixeira, você sujou, tem que começar todo o processo novamente. Então, você não pode pegar na lixeira. Lavou-se as mãos para entrar na linha de produção, você só pode manipular o alimento. Instalações de limpeza e desinfecção. Quando necessário, deve haver instalações adequadas para a limpeza e a desinfecção dos utensílios e equipamentos de trabalho. Essas instalações devem ser construídas com material resistente à corrosão, porque você vai usar um material corrosivo para a desinfecção, que possam ser limpados facilmente e devem conter água fria ou quente em quantidade suficiente. A fábrica ela tem que ter água em quantidade suficiente, não se produz alimentos sem a água. Em algum momento
você vai precisar da água. Ventilação. Deve evitar calor excessivo, a condensação de vapor, o acúmulo de poeira com facilidade de eliminação do ar contaminado. A direção da corrente de ar nunca deve ir de um local sujo para um local limpo, porque se está limpo, se você leva um ar sujo, você perdeu toda a sua higiene. Deve haver abertura de ventilação provida de sistema de proteção, para evitar a entrada de agentes contaminantes. Então, todas as portas têm que ter um controle para não entrar contaminantes, não entrar pó, não entrar poeira. Deve-se ter esse controle. Iluminação e instalação elétrica. Iluminação tem que ser natural ou artificial. Se natural, excelente. Quanto mais iluminação natural, melhor. Que possibilitem a realização dos trabalhos e não comprometa a higiene dos alimentos. Ou seja, não dá quantidade de iluminação natural ou artificial. Mas a iluminação vai depender do seu local, vai depender do seu tamanho, mas independente de ser natural ou artificial, ela tem que possibilitar a realização do trabalho. Os manipuladores, eles têm que enxergar. A fábrica não pode ser escura. As fontes de luz artificial, em qualquer das fases de produção, devem ser protegidas contra quebra. Ou seja, ela tem que ter uma tampa, que se a lâmpada quebrar, fica lá. E essa proteção, ela não pode ser de vidro, porque também vai quebrar. Tem que suportar o vidro que vai cair da tampa. A iluminação não deve alterar as cores da fábrica nem do produto. Então, você tem que enxergar o produto na cor natural dele. Justamente por isso que você tem que ter iluminação suficiente. As instalações elétricas devem ser embutidas ou, se forem exteriores, por fora da fábrica, devem ser revestidas por tubulações isolantes e presas a paredes e tetos. Não pode ter tubulação, não pode ter instalação solta. Não são permitidas fiação elétrica solta sobre a zona de manipulação de alimentos. Armazenamento de lixo e materiais não comestíveis. A empresa deve dispor de modo de armazenamento, a empresa deve dispor um modo de armazenar o lixo até a sua retirada. E esse lixo não pode ficar aberto e contaminando a fábrica. Todo lixo, toda lixeira da empresa, ela tem que ser, da manipulação de alimentos, ela tem que ser de acionamento pelo pé. O manipulador não ficar colocando a mão na tampa. E ela tem que suportar a quantidade de lixo que a empresa produz. Se a lixeira não suporta a quantidade diária, então a empresa tem que criar um rodízio de retirada desse lixo da manipulação de alimentos e externamente ela tem que ter um lixo uma lixeira que vai suportar todo esse saco de lixo que ela vai levar. E toda vez que você retirar o saco de lixo, outro saco tem que ser colocado. Então, a empresa ela tem que ter o armazenamento, as lixeiras que comportem o lixo que ela produz, o resíduo que ela produz. Se não suporta, você tem que ter um controle de retirada desse lixo, para não acumular o lixo, a sujeira, na área de manipulação de alimentos. Então, ela deve dispor de modo de armazenamento do lixo até a sua retirada, de modo a impedir o ingresso de pragas e evitar a contaminação de matérias-primas, do alimento, da água potável, do equipamento, dos edifícios, das vias de acesso local. Devolução de produtos deve ser colocado em setor separado até que se determine o seu fim. A empresa teve uma devolução de produto, ele não pode ficar junto com o produto acabado. Ele não pode ficar junto com matéria-prima. Tem que ter um local específico destinado a esse produto, porque se ele foi devolvido, algum problema aconteceu. Ele está fora do prazo de validade, ele mofou, ele umidificou, alguma coisa aconteceu com o produto. Então, ele não pode ser armazenado nem junto com as matérias-primas, ele não pode ser armazenado junto com as embalagens, não pode ser armazenado junto com o produto pronto a ser entregue para o consumidor. Eu tenho que ter um local próprio para isso. Equipamentos e utensílios. Os materiais, se entrarem em contato com os alimentos, devem ser confeccionados de material que não transmitam substâncias tóxicas, odores e sabores que sejam não absorventes, resistentes à corrosão, capazes de resistir a repetidas operações de limpeza e desinfecção. As superfícies devem ser lisas e estarem isentas de rugosidade e frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higiene dos alimentos, ou seja, as fontes de contaminação. Deve-se evitar
ou uso de madeira e outros materiais que não possam ser limpos e desinfetados adequadamente. Novamente trouxe a madeira para cá, a menos que se tenha certeza de que seu uso não será uma fonte de contaminação. Deve-se evitar o uso de diferentes materiais para evitar o aparecimento de corrosão. Ou seja, os utensílios que a gente usa, eles não podem sofrer corrosão, porque a gente vai usar produto químico para higienizar. Não pode contaminar. Tem que ser de um material que seja fácil de limpeza. A madeira não é adequada porque ela é difícil de limpar, acumula sujeira e facilita a contaminação. Projeto e construção desses equipamentos e utensílios devem ter um layout que assegure a higiene e permita uma fácil e completa limpeza e desinfecção, sendo fixo ou não. Esse equipamento ele tem que ser de fácil higienização. E o layout dele tem que estar num lugar adequado que facilite a limpeza e o fluxo de pessoas. Os equipamentos devem ser utilizados exclusivamente para os fins a que foram projetados. Não fazer gambiarra. Vou fazer ali que a gente faz, dá certo. Ele não tem esse fim, ele não deve ser usado para isso. Os recipientes para materiais não comestíveis e lixos devem ser construídos de metal ou qualquer outro material não absorvente, permeável, que estejam de fácil limpeza e eliminação do conteúdo e que suas estruturas e tampas garantam que não se produzam perdas. Os equipamentos e utensílios para materiais não comestíveis e lixos devem ser marcados indicando seu uso e não devem ser usados para produtos comestíveis. Então, você tem uma lixeira, ela tem que ter o nome lixeira. Então, em vários lugares, quando a gente vai, você vê lá lixeira para lixo orgânico, lixo metal. Então, já existe isso. As lixeiras até são separadas por cores. Mas se você não tem essa condição, identifique que aquele é um lixo de material não comestível e ele não pode se misturar com material comestível, tudo bem? Todos os locais refrigerados devem estar providos de um termômetro de máxima e mínima para controle de temperatura, para você saber se a matéria-prima, o seu produto, o seu processo, ele está sendo produzido e conservado. Muito obrigada, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Até a próxima.